Olá, sejam bem-vindas ao canal Dominando as Estrias e hoje a gente vai falar sobre flacidez pós-gestação, flacidez tissular. E eu vou dar uma aula completa para vocês. Então, gente, eu estou aqui com a cliente, ela passou por 2 gestações e antigamente ela já até realizou alguns outros tratamentos, mas não obteve um resultado como ela gostaria. Então a gente vai entrar com algumas técnicas combinadas. Porém, o foco principal vai ser trabalhar a flacidez e a gente vai fazer o uso do jato de plasma, tá? Quero mostrar aqui para vocês, porque ela tem bastante estriazinha, ó, bem branquinhas, bem fininhas, porém isso veio devido ao estiramento excessivo da pele que ocasionou a flacidez, né? Mas perceba, se a gente melhorar a flacidez dela, automaticamente as estrias já ficam melhor. Olha só, fica muito mais bonito, né? Então, a gente já pode ir direto na raiz do problema. A gente não precisa tratar estria por estria para melhorar esse abdômen. Podemos tratar direto a flacidez, né? Vou melhorar bastante, principalmente aqui essa região do umbigo. É um processo inflamatório que a gente vai causar, um processo inflamatório controlado, né? Mas super necessário para a gente ter esse estímulo de tensionamento e retração. Tá bom? Vamos lá? Vou fazer a marcação aqui só para a gente não se perder depois que a gente estiver deitada, né? Porque muda bastante. Então, eu vou focar praticamente nessa região aqui. Então, vamos iniciar aqui com o microagulhamento, porque a gente precisa colocar ativos dentro dessa pele, a gente precisa melhorar a qualidade dela, né? E também colocar anestésico depois, né? Com a pele aberta fica muito mais fácil essa permeação, né? Se não, não anestesia. Então, vamos usar um cartucho aqui de 36 pontas, vamos passar em toda essa região aqui, e depois a gente vai usar uma máquina rotativa para trabalhar pontualmente dentro de cada estriazinha, tá? E daí depois a gente anestesia e vai para o plasma. Vamos combinar 3 técnicas hoje. Já desidratamos a pele com álcool 70 e agora a gente vai começar o protocolo. Aqui, gente, para fazer o microagulhamento, né, a permeação dos ativos, a pele sempre tem que estar esticada em 3 pontos. Ó, eu sempre estico aqui para cima, ó, um dedo para cima, outro aqui para baixo, e a minha mão aqui apoia e também estica. Então a pele fica bem esticada. A cliente também pode estar ajudando nessa hora. Pode ver que a mãozinha dela tá aqui e ela também vai me ajudar. A ideia aqui, gente, é só mesmo fazer o microagulhamento, mas sem lesionar. A gente já conversou aqui sobre isso. Não precisa judiar da pele, tá? Tem que ficar aqui, ó, toda vermelhinha, mas sem necessariamente sovar a pele, né? Vai levantar um pouquinho de gotículas de sangue, mas é só. Na dúvida sobre a pressão da mão, faz primeiro uma região, passa umas 3, 4 vezes aqui, movimento circular, e vem para uma outra região. Você vai ver que depois, quando finalizar aqui essa região, aqui já vai estar irrigado. E daí você já vai saber se está bom ou não, né? Do que a gente pegar e ficar aqui fazendo, sovando. Daqui a pouco a pele já está toda ensanguentada e daí já é tarde demais. Então, gente, finalizamos a primeira etapa e agora a gente vai para a segunda. Eu já conversei com vocês aqui a respeito do dermógrafo, do Dermapen, e da máquina rotativa, né? Eles mudam uma variação ali de cartucho e por isso que é importante a gente ter a máquina rotativa, porque daí a gente consegue colocar vários cartuchos de acordo com a espessura da estria. Aqui eu coloquei um cartucho de 3 pontas, porque as estrias delas são bem fininhas, então cabe exatamente dentro da estria dela. Então, eu não ia estar usando o cartucho aqui da Dermapen, porque tem 36 pontas de agulha, né? Então, eu vou estar sovando muito o tecido para alcançar a estria. Então, eu tenho que ir exatamente aonde eu preciso. Então, eu já alcancei aqui essa parte mais externa, agora eu vou trabalhar pontualzinho dentro da estria. Então, para isso, eu preciso de um cartucho menor. Mas o Dermapen, ele não me permite isso porque ele não tem essas ponteiras, né? As variações dele são maiores. Então,
Na dúvida, invistam numa máquina rotativa, é muito melhor do que até um dermógrafo. Ó, e agora a gente vai trabalhando uma a uma, para trazer também essa estria para cima. E aqui nela, daí vai dar um pouquinho de sangria. Pode ver, ó. Mas também não vai ficar jorrando sangue, né? É bem pontualzinho, bem pouquinho. E daí depois vocês vão ver que ela vai estar bem nivelada com todo o tecido. E agora ela tá mais profunda, né? Então a gente trazendo ela pra cima, aí vai ficar tudo parelhinho. Finalizando então aquela etapa, né, pontualmente dentro de cada estria, agora a gente vai vir de novo com o Dermapen, para trabalhar em tudo, porque daí a estria ela levantou, ó, vocês podem ver que dela levanta, daí a gente agora faz a indução dos ativos aqui para dentro dela de novo, num tudo. Finalizando então, agora a gente vai colocar anestésico, porque a cliente ela já está reclamando que está sensível. Então, depois de a gente fazer essa abertura na pele, a gente coloca o anestésico, para daí sim a gente poder ir para outra técnica, porque senão não daria, né? Fica bem sensível, a pele fica bem machucadinha assim, né, gente? Bem ardida, como se fosse esfolada assim mesmo, né? Então, para a cliente fica desconfortável. Então, por isso a gente acaba colocando anestésico agora. Vocês vão ver que com o uso do anestésico vai perder toda essa vascularização. Agora que o anestésico já fez efeito, né? Então podem ver que, ó, tá bem branquinho aqui a região, né? Então vai dar pra gente poder trabalhar com a outra técnica, vai ficar mais confortável, né? E eu vou tirando sempre daí por partes, né? Vou fazer esse ladinho aqui primeiro e depois a gente faz o outro, tá certo? Vou usar então o jato de plasma, né? Esse equipamento aqui, ele tem algumas funções, né? Gosto de estar utilizando a ponteira bem fininha, né? Tem várias ponteiras do jato de plasma. Aqui eu uso a agulha mesmo, porque quanto mais fina, mais concentrada vem a ação de calor. Tá bom? Então, me acompanhem aqui que vocês vão vendo o que que a gente vai fazer. Com o plasma, a gente vai vindo trazendo tudo para fora, para dar esse efeito lifting e abertura na barriga dela, tá bom? Vocês vão acompanhando e vão vendo como é que eu vou traçando. Olha só, gente, aqui a gente vai trazendo sempre para fora, como se fosse um sol mesmo, pontinho por pontinho. Porém, aqui no meio, como a gente tem, ó, mais flacidez, a gente acaba deixando um pouquinho mais de calor ali agindo, ó, para ter uma retração melhor. Se a gente só encostar e tirar, não dá tempo de retrair essa quantidade de pele. Então, a flacidez tissular, ela pode ser queimada um pouquinho mais, né? Então, não tem problema. Claro que essa região ali do umbigo, ela tende a ficar mais úmida no processo de cicatrização. Mas daí a gente vai passar todos os cuidados para a cliente, bem certinho. Então, gente, finalizamos aqui o plasma em toda a região do abdômen, né? Então, aqui na parte de cima a gente deu uma concentrada a mais, porque a gente precisa mesmo estimular aqui o umbigo para dar uma levantadinha. E aqui é mais essa questão de renovação. Inclusive, eu vou pedir para ela ficar em pé agora, para a gente ver como que tá essa região do umbigo e se a gente consegue estimular um pouquinho mais ali nessa região, tá? Então, acredito que vocês já até conseguem perceber como ela chegou aqui, como ela tá agora, né? Já abriu bastante o umbigo, porém a gente consegue potencializar ainda mais, ó, essa partezinha aqui, ó. Então, eu vou dar uma estimulada aqui, ó, nesse molinho aqui, tá vendo? Poderíamos fazer mais estímulo aqui nessa região, sim, poderíamos. Porém,
Eu gosto de ir um pouco com o pé no freio, né, para não precisar lesionar tanto, ver como que vai responder a cicatrização dessa paciente e, se necessário, depois a gente fazer mais algumas sessões no longo prazo, porque essa retração e estímulo de colágeno acontece no longo prazo, né? Então, sempre depois de 3 meses que a gente realiza a sessão, que a gente vai ver uma melhora de tensionamento e retração, porque o colágeno realmente ela é estimulado depois de 3 meses. Os cuidados que a gente vai ter agora, então, são sempre manter a região bem sequinha. Na região do umbigo é normal, às vezes, ficar com um pouquinho de secreção, porque é uma região mais úmida. Então, se for necessário aplicar um álcool 70 ou um soro fisiológico para fazer essa higienização, é, é necessário, né? Precisa, pode estar utilizando. Né? No primeiro momento, não vai usar nada, nenhum tipo de pomada, tá, cliente? Porque a pomada, ela vai devolver água e óleo para a pele, então vai interromper esse processo de desidratação, que é o que a gente quer causar, né? A gente quer uma renovação. Então, se a gente hidrata, né, acaba interrompendo esse processo. Então, quando começar a desidratar a pele, sair as casquinhas, começar a se desprender, daí sim você vai hidratar. Então, no primeiro momento, a única coisa que vai ser usada vai ser chá de camomila, álcool 70 ou soro fisiológico para higienizar. Depois de uns 3, 4 dias, a pele começa a se desidratar toda e começa a querer se soltar, né? E daí sim a gente entra com uma hidratação. Quando tu vê que a pele está saindo mesmo, daí sim tu vai hidratar. E daí a gente entra com o uso do Bio-Oil, porque o Bio-Oil é um uniformizador de pele também, né? Então, se caso acontecer de ficar um pouquinho mais escurecido, né, ele também auxilia a voltar na cor da pele mesmo. Né? Então, vai usar isso até tu voltar no retorno, né? E o teu retorno a gente vai deixar marcado e daí a gente vai ver essa evolução e eu também volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Super beijo, espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficarem com alguma dúvida, é só me deixar aqui que vai ser um prazer esclarecer. Beijo e até o próximo.